Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz em Lucas 15, entre os capítulos 11 e 32, narra a parábola do filho pródigo, narra uma história que Jesus conta para simbolizar algo muito precioso para nós até os dias de hoje. Dois filhos pega a sua herança de seu pai, e um dos filhos, ele, ao pegar essa herança, ele resolve sair da presença do pai, a não estar mais com o pai. E então ele pega tudo que ele recebeu do pai, a sua herança, e foi viver dissolutamente. Fala assim a palavra do Senhor no capítulo 13 de Lucas 15. E depois de ter consumido tudo do pai, da herança do pai, depois de viver nessa vida dissoluta, depois de cair em si, ele começou a repensar o que ele havia feito, que era sair da presença do pai, que era de ter pegado a sua herança de filho e ter estragado com dissoluções da vida, do mundo, das suas paixões. E a palavra de Deus diz que esse filho, ele ficou num estado tão deplorável que ele pensou: eu vou voltar para ser pelo menos um empregado, um servo do meu pai. E aí a palavra de Deus diz em Lucas 15, 18, olha o que ele falou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, põe um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Trazei também um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava perdido e foi achado, e estava morto e reviveu. E começaram a regozijar-se. E então o filho que havia se afastado do seu pai, ele retornou, não com muita expectativa, mas com coração, não somente coração, mas também estraçaiado, corpo, alma, coração, e não havia nele mais nada, nem a sua identidade de eleito, né, de ser herdeiro do pai, havia se perdido.
mas o pai o recebeu de volta. O pai o recebeu de volta. Não recebeu esse filho jogando na cara, nada. Não recebeu esse filho o acusando. Não recebeu esse filho pedindo algo em troca para ele o receber novamente. E eu venho aqui com uma mensagem específica, direta, para você que é filho de Deus, que já recebeu o Senhor Jesus uma vez, já entregou sua vida para Ele, já recebeu a herança de filho, que essa herança não é algo físico, mas espiritual, um novo coração, uma nova mente. Recebeu a palavra da verdade, essa palavra aqui que é poderosa para fazer na nossa vida. E você, por algum motivo, você fez que nem um filho pródigo. Você resolveu se afastar do pai. Você resolveu caminhar sozinho. Você resolveu fazer do seu jeito. Você resolveu jogar tudo pro alto. Por motivos de frustrações, por motivo de decepções, por motivo de apontamentos, por não ficar olhando somente para essa palavra e para a própria palavra, que é Jesus Cristo, aleluia, aquele a quem você o recebeu e por isso foi também recebido pelo Pai como filho, por causa do seu Filho Jesus. É para você que estou falando, que está afastado desse caminho. E o Senhor manda eu te dizer, volta logo, volta logo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela não volta vazia e ela não mente. A palavra de Deus diz que quando esse filho, que se você meditar, viveu dissolutamente com meretrizes, gastou tudo que tinha com prostitutas, ou seja, pecou, como ele mesmo confessou, arrependido contra o céu e diante de Deus. Mas o pai não apontou quando o filho voltou. O pai não acusou quando o filho voltou. É mentira de Satanás que você não tem mais lugar na mesa do Pai, do Pai das luzes, o Pai celestial. Em Jesus Cristo há perdão e há uma porta aberta da graça de Deus. E eu venho te lembrar dessa porta, que é Jesus, do perdão que Jesus tem para você. E você continua sendo filho. Porém, talvez esteja que nem esse filho que se afastou. Ele estava vivendo como um mendigo. E talvez você viva muito bem financeiramente, você possa viver muito bem, com um bom emprego, você possa estar vivendo muito bem nos relacionamentos, mas eu sei, aleluia, que dentro de você, que uma vez recebeu essa herança de filho de Deus, há uma frustração, há uma decepção na alma, há um buraco, há uma falta.
E você talvez também esteja vivendo situações na sua vida onde o diabo te acuse, que não tem mais jeito, que você está sendo castigado, que você não há esperança. Mas eu venho te dizer, o Pai está te dizendo, volta, filho, volta, filha. Não houve acusação. Essa acusação na sua mente, essa sua acusação no seu coração, essa acusação em que o diabo usa pessoas, porque ele usa pessoas para criar situações na nossa vida, guerras espirituais, para que a gente possa cada dia afundar, aqueles que se afastaram do Pai, possa cada dia se afundar na mentira e no engano, porque o Pai te ama, porque o Pai está esperando você. Você não é uma ovelha perdida, você não é uma dracma perdida, você é um filho que resolveu e que se afastou do Pai. E por se afastar, pecou contra o céu e diante de Deus. Mas não houve rejeição do Pai quando esse filho voltou. Houve arrependimento e logo ele recebeu tudo de volta. E ele que estava vivendo, estava se sentindo como um morto, estava perdido. E aí houve o quê? Este meu filho estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Volta logo. Volta para Jesus. Volta para o Pai. Ele está te chamando. Ele está te esperando. É você que tem que voltar. Porque Ele está à sua espera, está com a porta aberta. Aleluia, glória a Deus. E qual a sua escolha? Qual a sua escolha hoje? Voltar ou ficar? A festa para o filho que corre de volta para os braços de seu pai. A perdão, a ressurreição de tudo que foi perdido e a restauração. Aleluia, aleluia. E há uma restauração onde talvez nada mude na sua vida. Mas aqui, ó, e aqui, ó, muda. Então, as situações da vida vai ter sentido e propósito, mesmo na dor. Não é a ausência de dor, não é a ausência de frustração, não é a ausência de decepção, não é a ausência de você não continuar sendo apontado, magoado pelos irmãos, talvez, mas a restauração pelo Espírito Santo de Deus, direção, aleluia, resposta e a paz de Deus, que excede o entendimento. Essa é a palavra de Deus para você, tem direção, é para você mesmo, que está me ouvindo, está sentindo a presença de Deus através desse chamado de volte logo. Que Deus te abençoe e te guie. Volta, meu irmão, volta, minha irmã. Tem lugar para você e você é um instrumento
poderoso, de Filho de Deus, nas mãos do Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.